Capitão América 4. Vamos falar sobre o filme aqui e comentar os pontos dele. Porque esse filme tem sim acertos, mas uns defeitos aí que derrubam o nível de qualidade dele. Eu vou tentar não falar muitos spoilers e eu vou avisar quando for falar, mas também se você não se importar, pode ficar tranquilo, porque não tem muito spoiler pra dar sobre esse filme não. O trailer já tá mostrando basicamente tudo. Tem quase 6 anos já que o Steve deu o escudo lá pro Sam no final do Ultimato. E desde então a gente vem esperando o Sam assumir de vez o manto do Capitão América principal do CM. Só que esse filme aqui demorou pra cacete pra sair, né? Em 2021 a gente teve a série do Falcão e Soldado Invernal lá, que teve uma audiência bem legal e eu considero uma série muito boa. E nela a gente tem toda aquela jornada do Sam, não necessariamente se tornando o Capitão América, mas percebendo que ele é sim digno desse título e que o Steve não tomou a decisão errada. O problema é que é uma série do Disney Plus. Por mais que a audiência tenha sido boa, não chega nem perto do público que os filmes atingem. E esse público é o que faz a Marvel bater bilhões de dólares. E o último filme do Capitão América foi há 9 anos. E desde o Ultimato o Sam não apareceu mais no cinema. Resumidamente, o grande público ainda não comprou a ideia do Capitão América ser o outro cara. Ainda mais um cara negro. E a gente sabe como chama isso. Então Capitão América 4 foi feito para isso. Para apresentar de fato o Sam Wilson como Capitão América e o Anthony Mackie como novo protagonista da franquia. E será que ele faz isso bem? Faz. O Anthony Mackie tá show no personagem. Ele tem o carisma necessário pra gente se importar com ele. Existe uma questão de aprofundamento ali que eu vou falar mais pra frente. Mas o que precisa saber agora é que, na minha visão, o novo Capitão América finalmente tá estabelecido no CM. Demorou bastante até, mas antes tarde do que nunca, né? O Sam aqui continua mantendo o humor dele nos outros filmes, que volta e meia ele servia ali de alívio cômico. Mas aqui ele também tem um lado mais sério e focado, porque é isso que o título traz pra ele, né? Ele não é mais só o Falcão, o ajudante do Capitão América e membro de segunda linha dos Vingadores. Agora ele é o próprio Capitão América. E eu acho que o peso dessa responsabilidade é bem passada pro personagem pela atuação do Mackie. Os outros atores também estão bem legais. O Joaquim Torres, o novo Falcão, ele é quase sempre o alívio cômico e o nerd da cadeira do Sam. Ele tem carisma, mas também não é um personagem muito aprofundado. A gente tem o Isaiah Bradley, que vem lá da série, e lá ele já atuou pra caramba. E aqui também ele tá mandando muito bem. Se você já tiver visto o filme, você provavelmente pode lembrar daquela cena dele conversando com o Sam, onde ele consegue passar uma sensação de desespero. Ele tá lá se tremelicando todo e ele manda muito bem nesses momentos tensos. Mesmo que, se você parar pra perceber, ele nem aparece muito no filme. A gente tem a Ruth, que é pra ser a Sabra, mas foi uma personagem modificada por ser basicamente a Capitã Israel. E tá rolando toda aquela treta lá que eu não vou comentar. No filme ela tá quase sempre com cara de cu e sério. Mas tem momentos dela sendo legal e até soltando uma piadinha ou outra. Então ela consegue ter um carisma bom. Falando do Harrison Ford, ele atua muito bem também. O dublador dele mudou do trailer pro filme. E no filme eles colocaram um dublador que faz uma voz que realmente faz parecer ele um velho que não tá conseguindo respirar direito e vai morrer a qualquer momento. O único problema que eu tenho com esse Ross desse filme é que ele parece outro personagem. Ele não só atua diferente de como o William Hurt fazia, mas ele age e soa diferente. O William Hurt trazia um General Ross mais posudo e centrado e parecia menos amaldiçoado pelas consequências do filme do Hulk de 2008. Mas aqui ele tá muito mais obcecado com o que ele tá fazendo e com seus planos. O Harrison Ford traz uma interpretação mais aberta e física pro personagem que a gente nunca tinha visto antes. Não tá ruim não, tá muito bem atuado. Só que eu acho que foi uma mudança meio brusca que ficou parecendo que era outro personagem. Agora eu vou começar a entrar mais a fundo nos spoilers pra falar da trama do filme e tal. Realmente não tem muita coisa aqui pra ser revelada que os trailers já não tenham mostrado. Eu tenho um problema com a história desse filme. A trama do filme começa a andar de fato quando acontece aquele atentado ao Ross em que o Isaiah e mais uns loucos lá atiram nele. A gente sabe que o Isaiah não faria isso, então o Sam começa a investigar por conta própria. E esse mistério parece que vai perdurar o filme todo, só que não vai, porque na metade do filme já tá tudo revelado. Tem uma informação ou outra que a gente descobre mais pra frente, mas na metade do filme já não tem mais mistério. E depois o filme se resume em cenas de ação. Metade desse filme é mistério e investigação, enquanto a outra metade é só um filme de ação. Então pode soar que o filme não sabe qual tema ele quer seguir, o que pra mim é um defeito, né? E no meio disso tudo tem umas pitadas de intriga política, que é o que esse filme tenta se vender sendo, né? Ele tenta ser um filme sobre intrigas internacionais, assim como Capitão América 2 lá fez com a Shield e a Hydra. E é um filme muito elogiado até hoje, mas esse aqui falha completamente, porque não tem peso. Simplesmente os caras não sabem trabalhar essa trama política que deveria ser o centro do filme. Tipo, o mundo tá a ponto de entrar numa terceira guerra mundial e não tem peso. Você assiste o filme e parece que é só uma treta dos Estados Unidos com o Japão. É a fuder na terceira guerra mundial, ali sendo impedida por um tris, mas não tem repercussão. Tudo é resolvido muito fácil e é resumido em ligações de telefone que são cortadas pelo vilão do filme e por uma ou outra cena de ação com um jato se atirando. Resumindo, a trama do filme não é muito centrada e tem dificuldades em ser o que quer ser. Ela não é de fato ruim, apesar do pouco aprofundamento. Ela cumpre o seu papel, mas acredita em mim quando eu falo que falta alguma coisa aqui. Podia ter sido mais. Podia ter sido uma trama política tensa e memorável, mas não vai nem ser lembrada como uma muito boa. O vilão do filme é uma porcaria. Foi mal, mas eu não gostei nada dele. E não tô falando do Hulk vermelho, tô falando do líder.
que nem é referenciado como líder aqui. Ele vem lá do filme do Hulk e ele finalmente volta aqui como esse super vilão super inteligente, cujo poder é calcular as probabilidades das coisas. Ele manipula as nações mundiais com probabilidade. E é isso. E ter esse cara manipulando os governos pra entrarem em guerra é um plot legal. Mas ele é só isso e acabou. A participação dele no filme é aparecer, falar que tem alguma porcentagem de chance de tal coisa acontecer, e é isso. E depois ele é preso. Não tem nem embate contra ele de nenhuma forma. E ele é sim um vilão que poderia trazer um filme de mistério muito da hora, mas como eu disse, o mistério só dura metade do filme. Ele até volta a aparecer na cena pós-crédito, mas é de uma forma muito porca. Ele já tá preso lá, e chega o Sam pra trocar ideia com ele por algum motivo, e ele simplesmente fala que fez uns cálculos e que a probabilidade de outros mundos atacarem é muito alta. Ou seja, o cara deduziu as guerras secretas. O cara, sem ninguém falar pra ele, imaginou que a guerra multiversal tá pra acontecer. E realmente vai, daqui um ano, a gente sabe. Só que ele não sabe. Praticamente ninguém sabe. A única pessoa que sabe que tá dando merda no multiverso é o Doutor Estranho. E ele já foi atrás de resolver. E como ano que vem tem um filme novo dos Vingadores, mas não tem equipe de Vingadores formadas ainda, a Marvel com sua cara de pau fez o líder alertar isso pro Sam. Mesmo sem ele ter qualquer conhecimento sobre o multiverso. Não é nem a área de estudo dele. Mas com o Sam sabendo dessa ameaça, ele vai reunir os Vingadores mais rápido. Olha aí, ó. Este elemento cara de pau. Essa cena toda aí é basicamente uma recriação da cena pós-crédito do Batman vs Superman. And he's coming! O Hulk vermelho agora, que é a atração principal do filme, né? Ele é bem legal de fato, e a luta dele com o Capitão também é bem boa. Ele consegue passar essa ameaça na cena em que ele aparece, tanto pela destruição que ele causa, quanto pela dificuldade que o Sam tem pra lutar contra ele. E o Capitão só consegue fazer alguma coisa por conta da tecnologia de Wakanda, né? Porque senão ele virava saudades rapidinho. E no fim o Capitão realmente não vence o Hulk, como muita gente tinha medo. Ele só consegue conter o bichão e acalmar ele. A luta foi boa no geral, é um filme bom no quesito ação. Tem uma cena de ação pra introduzir o filme que é bem legal, e tem outras durante o filme que também são boas. O Sam usa muito bem o escudo e as asas, e ele se aprimorou bastante na porrada também. O CGI do filme, ele tá bom, mas tá meio ruim também. Tem muitos momentos onde na mesma cena, em um take o CGI tá muito show, mas corta pra outro take e ele já não tá tão bom assim. Isso na mesma cena. Tem também, né, várias cenas que são 100% CGI, mas aí já é costume da Marvel. A fotografia do filme é bem padrão Marvel, nada de diferente aqui. Um ou outro take mais inspirado, mas no geral é bem dentro do que a gente tá acostumado. E o figurino do filme também é bem padrão. Eu só acho engraçado porque o Capitão tem um traje novo nesse filme e não tem justificativa pra ele trocar. Tipo, saíram as primeiras fotos e a gente viu que ele tava de roupa nova, e a galera reclamou porque o traje da série era um traje lindo demais e só foi usado uma vez em um episódio, e agora seria trocado já. Então depois eles colocaram o traje branco lá de volta em uma cena do filme, e a gente começou a imaginar, né, que ele seria danificado em algum momento e aí sim rolaria a troca de traje. Mas tudo que acontece é um corte no peito dele, que seria facilmente reparado. E na hora de sair pra missão tem lá o traje pendurado dele, mas em vez dele pegar, ele só abre outro armário que tem outro traje e vai. É isso. Agora eu vou querer levantar um ponto aqui muito importante pra essa equação. Esse filme estava sendo produzido numa época muito tensa. A da Marvel tava vindo aí de uns bons fracassos, viu? E depois de umas reuniões, a galera decidiu rever todos esses próximos projetos. Foi nisso que a série do Demolidor, que já tinha gravado 4 episódios, teve que cancelar tudo, ser reescrita do zero e começar tudo de novo. E se eu não me engano, o roteiro de Thunderbolts também voltou pra ser reescrito do zero nessa época. E Capitão América 4 sofreu com isso também. Parte do roteiro foi refeito e houveram muitas refilmagens, especialmente pra mudar qualquer coisa que tivesse chance de desagradar as pessoas e pra tentar impedir que esse filme fosse mais um fracasso. Esse é o grande defeito do filme. É o estúdio não confiar nele e refazer muita coisa. E o filme todo fica picotado. Por isso que ele parece uma cola de dois tipos de filme. Por isso muitas cenas têm um CGI mais fraco, porque não deu tempo de terminar. Tinha coisa sendo filmada há alguns poucos meses. O filme foi muito adiado, inclusive. Em maio do ano passado já tinha campanha no McDonald's. Foi aí que a gente descobriu o Hulk vermelho, inclusive. O líder foi vazado um dia aí com um visual completamente diferente. E o visual atual foi uma mudança dessas. E a cena pós-crédito com certeza foi filmada faz pouco tempo. O Giancarlo Esposito também foi adicionado ao filme não faz muito tempo. Esse filme também teve o final completamente alterado. Tem fotos vazadas de um funeral no final do filme com a Betty Ross lá, que indicava que o General Ross fosse morrer. Tá até no trailer um trecho dessa cena. Mas no final atual do filme ele se autoprende por segurança. Para umas conveniências de roteiro para simplificar tudo. Como o General Ross não mandar ninguém conferir o que tinha naqueles remédios que o líder tava dando pra ele tomar. Ou esse controle mental do líder nas pessoas que uma hora é um problemaço e na outra nem acontece mais. Todos esses problemas do filme são reflexos disso. Dessas refilmagens e das diversas vezes que o roteiro foi escrito de novo. Talvez até tenha ficado melhor do que como tava no começo, mas não dá pra saber. O que a gente sabe é que historicamente ficar remendando o filme desse jeito não costuma dar certo. Foi nessa brincadeira que o DCU foi pro caralho muito cedo. Ou às vezes dá certo, né? Estrada da Fúria teve uma produção mó bagunçada e no fim o filme fez sucesso. No fim, Capitão América Admirável Mundo Novo sai com um saldo positivo comigo. Sim, eu mencionei muitos defeitos
defeitos dele, mas olhando com um olhar mais cru, é um filme de ação legal. Tem muitos problemas no ritmo ali, não dá pra saber bem se ele tá no meio ou no final do filme, às vezes tem muito diálogo. Sério, o que mais tem nesse filme é conversa e conversa, muitas delas pra conectar alguns pontos soltos que ficaram na mudança de roteiro. Mas ele de fato não é um filme muito ruim não, porque a Marvel tentou apostar no seguro, pra não errar. O problema é que fazendo isso ela dá pra gente um filme meio genérico e sem emoção, que se fosse lançado em 2013 por aí, provavelmente seria um grande sucesso. Mas hoje em dia é só mais um filme da Marvel. Eu acho que é isso que falta no filme, emoção. Meio que não tem isso aqui. Nem o personagem apresenta algo emocional muito sólido pra gente acompanhar. Pra mim acaba sendo o mais fraco dos 4 filmes do Capitão América. O filme tá tendo umas notas bem fracas pela crítica, o que é bem compreensível visto o que eu falei aqui. Mas eu também acho que estão meio exageradas. Dá pra se divertir assistindo. Tanto que as notas do público estão boas, o que deve garantir pra esse filme uma bilheteria legalzinha. Ou bastante pelo menos, já que foi um filme caro, né? Ah, e você vê que o Adamantium é só um recurso de roteiro pra fazer os mano brigar, porque ele não tem relevância nenhuma prática na trama. E aquele Celestial com certeza vai ser a nova base dos Vingadores. Parece que os personagens da Marvel gostam de invadir e se instalar dentro de cadáveres gigantes. My God, Sebastian Stan. Man, you're looking good. Man, oh man, let me tell you something. If you ever see a guy this handsome walking the streets, he's gonna get arrested because he's killing all the ladies. Look at that. Pow, 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 pow. Why don't I just let you interview each other? Okay, great. Get out of here. Get out of here. Get out of here.